Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso entrevistado é o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Graduado em Ciências Políticas e Economia pela Universidade de São Paulo, doutor em Sociologia das Relações Internacionais e diplomata, nosso entrevistado também é integrante do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial, diretor do BRICLAP, da Universidade de Colômbia e fundador do Centro de Diplomacia Empresarial. Marcos Troirro é considerado peça-chave do governo do presidente Jair Bolsonaro para consolidar o acordo Mercosul-União Europeia. Boa noite, senhor secretário. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Boa noite, Geraldo. Um prazer estar aqui com vocês. Comigo nessa entrevista, os colegas Valdo Cruz e Eliane Cantanhede, João Borges e Cristiana Lobo e Gerson Camarote. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar. Secretário, eu tenho um dado do senhor sobre a questão do PIB dos países. Países realmente que têm um PIB bem razoável. O senhor diz o seguinte: não há países que se desenvolvem sem ter 35% a 40% do PIB voltados para as exportações. Essa é a declaração do senhor. Mas quando a gente pega esse dado isoladamente, a gente vê que não é fácil realizar esta mudança. Como é que o senhor avalia isso? Bem, Heraldo, na realidade, se tem uma lição que a economia internacional nos dá nesses últimos 70 anos, é que todos aqueles países que passaram por um milagre, né, no aumento da sua renda per capita, melhoraram de maneira significativa a vida da sua população, o fizeram com uma ênfase muito grande no comércio exterior. É o caso do Japão e da Alemanha, é o caso da China desde 1978, é o caso do Chile desde os anos 70, é o caso da Espanha desde 1982, é o caso de praticamente todos os países do Sudeste Asiático com sucesso, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan. O Brasil, ao longo da sua história, mas particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, adotou um modelo de desenvolvimento econômico baseado na substituição de importações. E isso acabou deixando alguns legados que eu diria que não se consolidaram ao longo do tempo para o benefício da população brasileira, né? Se você somar tudo aquilo que o Brasil importa com tudo aquilo que o Brasil exporta, dá mais ou menos 23% do produto interno bruto. É a menor proporção dentre as 15 maiores economias do mundo. Agora, você pode me dizer o seguinte: olha, o secretário, os Estados Unidos, né, se você somar tudo aquilo que os Estados Unidos importam com tudo aquilo que os Estados Unidos exportam, também dá apenas 25%. Só que tem uma diferença muito grande. Os Estados Unidos são o país que tem a maior projeção global, tem uma grande diáspora corporativa, tem empresas em todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, uma empresa americana que opera em Singapura e exporta para a Indonésia, essa atividade é contabilizada como exportações de Singapura e importações da Indonésia. Mas se é uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos nos Estados Unidos. Então, apesar da proporção americana ser um pouco menor, é uma economia muito mais internacionalizada. No caso do Brasil, nós vamos ter de passar, sim, por um aumento significativo do comércio exterior como componente do nosso PIB. Na minha opinião, essa é uma escala obrigatória, o caminho do Brasil para a prosperidade. Agora, com cuidado, é preciso ter cuidado nisso. Especialistas dizem que é preciso ter cuidado. Eu acho que nós precisamos ter instituições, não é isso? Ou seja, instituições que ajudem no desenho de uma política comercial que atenda os interesses nacionais. Nós estamos trabalhando nessas instituições e nós precisamos ter estratégia também. Acho que essa é uma outra grande lição dos últimos 70 anos. Alguns países avançaram muito nas suas instituições, mas não tiveram estratégia comercial. Outros tiveram menos instituições, como é o caso da China, por exemplo, mas uma estratégia que se mostrou vencedora. A gente tem que aprender com esses modelos, adaptá-los ao Brasil, construirmos o nosso próprio caminho. Agora, uma coisa a gente sabe, onde nós estávamos anteriormente, que era essa economia fechada, enclausurada, ensimesmada, é uma receita para o fracasso. Secretário, quando se fala em abertura da economia, o senhor falou em legados, o nosso modelo econômico deixou um legado. Como legado, deixou também um certo receio de abertura da economia. Um pressuposto, um certo temor de que a abertura vinha ocupar um espaço que deveria ser ocupado por nós mesmos. Agora, como é que o senhor vê a inserção da economia brasileira na sua dinâmica nos próximos anos? O que vai acontecer, o que tem que acontecer para mudar esse quadro?
que afeta não só o empresariado, mas também uma espécie de sentimento do brasileiro em relação a isso. Claro. Bem, João, ao lado do comércio exterior, eu acho que também não existe nenhum único milagre econômico, né, nesses últimos anos que não tenha mostrado uma conjunção muito grande entre a esfera da política econômica e a esfera da política comercial. Se você pegar mesmo exemplos recentes de administrações no Brasil, o antigo Ministério da Fazenda ia para um lado, do Planejamento para o outro, o Indústria e Comércio para um terceiro. O que essa nossa configuração atual traz, com a criação do Ministério da Economia, é uma atitude muito coordenada em relação aos grandes desafios do Brasil. Quer dizer, grosso modo, nós diríamos que nós temos as prioridades da reforma da Previdência, da reforma tributária, das privatizações e concessões, das reformas microeconômicas e da reforma do Estado e a inserção econômica internacional do Brasil. Eu entendo que muita gente utiliza o termo abertura, eu apenas acho que o termo abertura ele é insuficiente para descrever o tamanho do nosso desafio nessa parte de inserção internacional, né? Uma parcela significativa dos empregos, do crescimento econômico que nós devemos viver nesse novo ciclo virá não apenas de atividades voltadas ao mercado interno, mas também atividades voltadas ao mercado externo. Veja, o Mercosul, por exemplo, que agora negociou esse acordo com a União Europeia. O Mercosul representa 3% do PIB global, né? A partir do momento em que a gente tem acesso a um mercado privilegiado de mais de 20 trilhões de dólares, como é o caso da União Europeia, e que equivale mais ou menos a um quarto da economia global, nós podemos crescer por outras razões, não apenas pela dinâmica do mercado interno, mas também pela dinâmica do mercado externo. Eu quando comecei a estudar economia, eu me lembro que tinha um debate mais ou menos intenso entre as razões pelas quais os países crescem, né? Alguns defendiam que os países crescem porque exportam, outros que os países exportam porque crescem. Esse debate foi vencido por aqueles países que adotaram a estratégia de crescer porque exportam. Aliás, não só exportam, mas também importam, né? Durante de uma determinada época, a gente dizia que exportar é o que importa. Como a gente precisa ter acesso a melhores tecnologias, melhores insumos, etc., importar é o que exporta também. Agora um dado, é o seguinte, o senhor já está lá há 7 meses no Ministério e já participava da transição. Quando é que o senhor espera que a gente chegue ao estágio do comércio ter uma participação de 40%, que é um nível que, pelo jeito, o senhor considera importante para o país ter um grau de desenvolvimento? Eu tô achando que a gente vai construir um caminho, nós vamos ultrapassar a barreira dos 30%, 35% ao longo da administração Bolsonaro. Nosso objetivo de 31 de dezembro de 2022 é esse, aumentar bastante a fatia do produto interno bruto representado pelo comércio exterior, não só em termos de exportações, mas também importações. O Brasil importa apenas 9% do seu produto interno bruto. Dentre as 20 maiores economias do mundo, é o país que menos importa. Com esse tipo de modelo de crescimento autárquico, né, mais uma vez muito voltado para si, é muito difícil crescer numa economia interligada, interdependente com a economia contemporânea. O economista Renato Bauman, por exemplo, ele observa que o Brasil, sendo uma das 10 maiores economias do mundo há tanto tempo, tem uma participação ínfima no comércio mundial, global, 2%. Por que ficamos tão atrasados? Como vamos romper? O senhor falou bastante sobre isso, mas nós exportamos basicamente commodities, então... Mas veja, Cristiana, isso não explica, né? Quer dizer, não. Qual é o maior produtor e exportador mundial de commodities? Que país é o maior produtor e exportador mundial de commodities? São os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos são também o país que mais deposita patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A Austrália é uma gigante tem os dois pontos, nós só temos e é uma gigante também da tecnologia. Então, não há nenhuma incompatibilidade. A questão toda é o seguinte, o mundo das commodities é o mundo das vantagens comparativas, né? Você tinha um economista britânico chamado Davi Ricardo e ele dizia o seguinte, olha, os países precisam concentrar o seu comércio naquilo que a natureza lhes deu, que as habilidades, que a meteorologia, que o clima, etc. Essas são vantagens que nós temos por conta da natureza e, claro, também pelo trabalho duro. Nós precisamos utilizar essas vantagens comparativas para construir outras vantagens competitivas em áreas intensivas em tecnologia. Agora, se nós vamos utilizar recursos excedentes para fazer outras coisas, por exemplo, um Estado inchado, um Estado ineficiente, apenas para fazer serviço de uma dívida que é muito grande, obviamente a gente não vai conseguir construir um lugar ao sol, que é o que a gente quer. Secretário, a gente sabe que uma fatia boa do nosso empresariado
está sempre acostumado muito com a reserva de mercado, sempre pediu ali proteção do Estado em relação à competição internacional. Diante dessa realidade nacional, o senhor acha que vai ser possível fazer uma abertura realmente do país, ainda no governo Bolsonaro? Vai ser gradual? Ou o senhor acha que vai ter que dar um choque de competitividade na indústria brasileira? Olha, é verdade que alguns setores da economia brasileira são super protegidos, né? E há outros setores que têm que disputar uma competição ferocíssima com outros mercados, né? O Euclides da Cunha dizia, né, que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. O empreendedor brasileiro, de muitos setores, é, antes de tudo, um forte, porque tem que lutar contra a sua competição, tem que lutar contra o peso hipertrofiado do governo. E eu estou achando o seguinte, a abertura econômica vai significar, entre outras coisas, um melhor acesso a tecnologias, a componentes que podem permitir uma reinvenção da economia brasileira, né? O Parque Fabril, por exemplo, brasileiro, industrial, ele tem, em média, 17 anos. 17 anos no tempo histórico da economia, que é muito acelerado, é bastante tempo. Agora, é claro, nós vamos fazer isso com gradualismo, nós vamos fazer isso de maneiras diferentes, por meio de acordos internacionais, que é como esse que celebramos entre o Mercosul e a União Europeia, adotando, por vezes, regimes internacionais, abrindo novas frentes a um eixo dinâmico da economia global que está se mudando, né, uma espécie de transferência do Greenwich, do meridiano geoeconômico do mundo, saindo do Atlântico para o Pacífico, uma grande complementaridade entre a economia do Brasil e as economias daquela região. Tudo isso vai servir para uma reinvenção do Brasil, para a reinvenção do lugar do Brasil no mundo comercial. Agora, é claro, para isso, nós crescentemente vamos ter que deixar para trás esse modelo de substituição de importações. Estão acostumados com proteção? Veja, hoje eu participei de um debate no ano passado com uma ex-primeira-ministra da Finlândia, que hoje tem um cargo muito importante na OCDE. E ela estava dizendo que a palavra mais importante do mundo atual é a palavra reskilling, recapacitação, reabilitação, retreinamento. Um país como a Dinamarca, por exemplo, são, obviamente, exemplos de países muito desenvolvidos. Eles praticamente abandonaram o seguro-desemprego e estão redirecionando recursos de governo, recursos de empresas também, para o retreinamento da sua força de trabalho. Nós vamos ter que fazer isso também. Caso contrário, a sociedade vai pagar um preço muito elevado para a manutenção de empresas que são, em primeiro lugar, ineficientes e apenas sobrevivem às custas de uma enorme carga tributária, enormes proteções tarifárias que não fazem o menor sentido na economia interdependente que a gente tem hoje no mundo. Secretário, amanhã começa em Brasília uma reunião dos chanceleres dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E aí a gente está num novo governo, um novo mundo, né? Quando os BRICS foram criados, o Brasil estava dentro de uma política externa sul-sul. Agora a gente tem um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, uma aproximação também muito forte com a Europa. Como é que ficam os BRICS? Quer dizer, qual é o futuro dos BRICS e o Brasil dentro dos BRICS? Bom, Eliane, você tem já várias fases de BRICS, né? Quer dizer, quando o conceito aparece pela primeira vez lá no começo dos anos 2000, e ele é o resultado de um estudo, né, de projeção das economias que teria uma fatia cada vez maior do PIB mundial para o ano de 2030, é um estudo Goldman Sachs, tocado pelo Jim O'Neill. A projeção era basicamente o seguinte: Brasil, Rússia, Índia e China serão responsáveis por uma mudança nas camadas tectônicas da economia, né? Essas economias vão crescer de uma forma muito mais acelerada do que as economias maduras industriais e que, portanto, era interessante para a comunidade financeira deslocar investimentos para esse conjunto de países. Isso é o que eu chamo de BRICS 1.0. Isso, de certa forma, se confirmou em relação à China, está se confirmando em relação à Índia. Veja que coisa curiosa, né? Hoje a China cresce uma Austrália a cada 1 ano e meio. Ela cresce uma Grécia a cada 16 semanas. E no começo dos anos 2000, a China era uma economia do tamanho da Itália. Aliás, ele é em 1978, 2 anos depois da morte do Mao Tse-tung, e 1 ano antes dos Estados Unidos concederem à China cláusula de nação mais favorecida no seu comércio bilateral com os Estados Unidos, a China tinha atingido a marca nada invejável de 1 bilhão de pessoas. Qual era o PIB chinês? Mais ou menos 200 bilhões de dólares. Em 1978,
é um ano em que o Brasil chega à marca de 100 milhões de habitantes. Aliás, lembram daquela musiquinha da Copa de 70, 8 anos antes? 90 milhões em ação. Bom, a gente pulou de 90 milhões em 1970. Era muito novo naquela época. Mas eu gosto dessas musiquinhas, porque eu acho elas são, ainda mais em Copa. Agora tem que falar 210 milhões em ação, né? Mas nós saímos de uma população de 90 milhões em 1970 para 100 milhões de pessoas em 1978. E o nosso PIB naquela época era equivalente ao da China. Ou seja, há apenas 40, 41 anos, o Brasil, com uma população 10 vezes menor do que a da China, tinha essencialmente o mesmo produto interno bruto agregado. Nesses últimos 40 anos, a população chinesa pulou de 1 bilhão para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas lembram-se que nesse período houve a reincorporação de Hong Kong junto aos britânicos, houve a reincorporação de Macau junto aos portugueses, e o Brasil mais do que dobrou de tamanho. O nosso PIB hoje está mais ou menos em 2 trilhões de dólares, dependendo do critério que você usa, ao passo que os chineses estão perto dos 13 trilhões de dólares, caminhando celeremente, mesmo pelo critério do PIB nominal, a ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo. Ou seja, a gente ficou muito para trás, muito para trás. Não há nada que a gente possa copiar do modelo chinês, nós somos uma democracia, nós somos uma sociedade aberta, mas nós podemos aprender com lições do comércio exterior, mesmo porque determinadas sociedades conseguiram essa reviravolta por conta também do comércio exterior em regimes democráticos. Talvez, enfim, o caso da Espanha seja mais... Espanha, Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra Mundial sejam os exemplos mais notáveis. Né? E o que é o... bom, perdão. E aí você sabe que perguntar dos BRICS. 2.0. Então você tem esse BRICS 1.0, que é um BRICS que confirma suas projeções em relação à China. De certa forma, também confirma as projeções em relação à Índia. Nesses últimos 4 anos, a Índia cresce mais do que a China, em termos percentuais. Olha que coisa interessante está acontecendo na China. A Índia está crescendo 7% ao ano. Se você cresce por 7% ao ano durante 10 anos, você dobra a sua renda per capita. Né? Os que foram decepcionantes nesse compartimento foram a Rússia e o Brasil, pelas razões que nós conhecemos. Mas aí houve a ideia dos governos desses países de criar uma agremiação, não é isso? E acharam por bem também incorporar um país que viesse a representar o continente africano. Acrescentaram o S de África do Sul nos BRICS. E eles construíram algumas instituições, alguns mecanismos, entre eles o novo Banco de Desenvolvimento, que faz parte de uma família de novas instituições de financiamento de infraestrutura, sediado em Xangai. Então é aqui que nós estamos. O que é bonito para o Brasil nesse jogo é que é o seguinte: uma das características definidoras do mundo nesses próximos 15, 20 anos será esse balanço entre o G7, as 7 maiores economias industriais do mundo, economias maduras, tradicionais, e os E7, né, economias emergentes, que vão ultrapassar, no seu conjunto, o tamanho relativo dos G7. O Brasil é um dos poucos países que pode transitar entre esses dois mundos. O mundo dos BRICS, ou dos E7, que vai incorporar, sem dúvida alguma, países como a Indonésia, por exemplo, como o Vietnã, como o Paquistão, como a Colômbia, e o mundo da OCDE, o mundo dos países mais maduros, onde os Estados Unidos, a Europa, ainda são e que continuarão durante muito a ser absolutamente relevantes. Então, o que deve presidir o Brasil nesse trânsito entre essas duas plataformas é o interesse nacional. Poucos países têm a capacidade de desempenhar economicamente essa mobilidade que o Brasil tem. Secretário, diante de tudo que o senhor disse, de forma muito prática, qual é a política do governo para incentivar as exportações brasileiras? Acordos comerciais. O Brasil faz parte de uma união aduaneira, ou seja, nós exercemos uma tarifa externa comum junto com os nossos sócios do Mercosul. Nós negociamos, Gerson, e foi anunciado nesse último dia 28 de junho, lá em Bruxelas, o maior acordo comercial entre blocos, ou por número de participantes, da história da economia mundial. Certo? Essa é uma contribuição determinante para o sucesso da economia brasileira também, por meio de exportações e de importações e de acesso à tecnologia. Nós estamos negociando acordos com o EFTA, estamos muito próximos de uma conclusão dessa associação que inclui países muito ricos, como é o caso da Suíça,
Noruega, Liechtenstein, Islândia. Estamos em conversações com a Coreia do Sul, economia super dinâmica, com o Canadá, com o México. Recentemente nós entramos numa fase de livre comércio no setor automotivo com o México, que vai nos permitir também expandir os nossos interesses comerciais para áreas onde a gente tem grandes potencialidades, como é o caso do agronegócio. E temos uma oportunidade muito grande com a primeira e a terceira maiores economias do mundo, que são os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos, aqui vale a pena ressaltar, hoje contam com uma grande conexão entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. Há uma coincidência de visão de mundo, né, de propósitos entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Eu diria também que com a Casa Rosada, com a presidência Macri. E, portanto, essa conexão hoje encontra-se potencializada pelo fato de que o atual executivo americano tem um mandato que é fundamental para que os Estados Unidos negociem acordos internacionais. O tal do TPA, Trade Promotion Authority, válido até junho de 2021. Então, ao contrário de outras conjunturas, onde havia uma conexão importante entre chefes de governo, como, por exemplo, Fernando Henrique e o presidente Clinton nos anos 90, hoje essa empatia é emoldurada por essa possibilidade de um acordo comercial. Então, nós vamos avançar nessa área, né? Ou seja, é uma reversão de modelo muito importante para o Brasil. Mais comércio internacional significa mais crescimento. Estamos fazendo várias outras coisas, de facilitação de comércio, convergência regulatória, acesso a investimentos. Do jeito que a gente configurou lá o Ministério, ficou também sob a minha alçada a relação com organismos econômicos multilaterais, como é o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós estamos trabalhando para que essas instituições possam ser utilizadas por prefeituras, governos estaduais, empresas no Brasil também, que tenham interesse em expandir a nossa infraestrutura. Ou seja, nós estamos fazendo uma contribuição importante na parte internacional para esse esforço coordenado, né, de renascimento da economia brasileira. Secretário, o Mercosul, criado lá na década de 90, representou um avanço na época, permitiu uma integração e uma interação maior da economia regional, mas nos últimos anos transformou-se num mercado ultra fechado por opções políticas dos governos dos países que compõem esse bloco. Esse acordo com a União Europeia agora e outros acordos, o senhor falou que estão sendo negociados, que mudanças vai provocar no próprio Mercosul, nessa relação do Brasil, especialmente com a Argentina, que é o principal parceiro? Bom, João, quando a gente começou o trabalho em janeiro, nós tínhamos uma diretriz muito clara, vinda do presidente Bolsonaro, que era de tratar negócios com os 4 cantos do mundo sem viés ideológico. Ou seja, ou o Mercosul faria sentido econômico para nós, ou então ele deixaria de ser uma caixa de ressonância de ideias ultrapassadas, o Mercosul sendo utilizado como uma espécie de plataforma de ampliação sobre os males do mundo, o que o Mercosul acha sobre o Oriente Médio, sobre, enfim, conflitos geopolíticos aqui e ali. E nós quisemos dotar o Mercosul de uma grande dose de pragmatismo. Nós fomos ajudados na implementação dessa visão pela atual titularidade da Casa Rosada, pelo presidente Macri. Os argentinos são, historicamente, muito refratários a livre comércio. Aliás, os brasileiros também, né? Como você mencionou, nós sempre muito fechados. Então, essa coincidência permitiu não apenas o avanço nas negociações com a União Europeia, mas está permitindo também um verdadeiro apertar o botão de reiniciar do Mercosul. Então, o que significa esse reiniciar do Mercosul, ou aquilo que o presidente Bolsonaro, agora na cúpula de Santa Fé, chamou de Mercosul 2.0? Em primeiro lugar, o aumento da cobertura da tarifa externa comum, ou seja, diminuir o número de exceções. Parece uma coisa impressionante, mas, por exemplo, hoje é muito mais barato você comprar uma garrafa de vinho argentino em Hong Kong do que comprá-la em Brasília. Ou comprar uma sandália havaianas, por exemplo, em Miami, do que comprá-la em Buenos Aires. Então, enfim, nós temos que diminuir o número de exceções, aumentar a cobertura, mas diminuir o nível de tarifas, diminuir lá do nível de 14% para alguma coisa bem mais baixa que isso. Nós estamos em conversações nesse sentido com os nossos sócios, estamos acordando uma metodologia, uma cronologia para que isso possa acontecer de forma gradual e o Mercosul deixe de ser, portanto, essa cidade amuralhada e seja um veículo de
integração. Outra coisa muito importante, João, para esse novo Mercosul, esse Mercosul 2.0, vai ser utilizar a parceria entre os 4 países, não só na parte de comércio, mas também na atração de investimentos. Porque há muito capital disponível no mundo hoje para projetos logísticos, projetos de integração energética, de integração ferroviária, por exemplo. E quando o investidor estrangeiro olha, ele não quer fazer o projeto para você, ele quer que você apresente um projeto e diga o seguinte, olha, tal projeto conta com o de acordo desse ou daquele país. Ou seja, um projeto, por exemplo, que possa fazer uma conexão entre 2 oceanos, ou possa resolver um problema histórico do Paraguai de falta de acesso ao mar, ou que venha baratear o escoamento de soja, de minério de ferro do centro-oeste brasileiro. Ou seja, tudo isso passa agora por uma atividade coordenada. Os presidentes do Mercosul vão se dar as mãos e buscar investimentos para projetos de infraestrutura nos grandes centros de liquidez do mundo. O senhor disse e ressaltou aí o papel importante do presidente Maurício Macri. Eleição lá agora em outubro, está uma disputa, ele corre o risco de não ser reeleito. Uma eventual derrota dele atrapalha esse plano? Bem, João, nós estamos torcendo por uma vitória do presidente Macri. Nós entendemos que, para o futuro do Mercosul, esse é o melhor cenário possível. Agora, pelo que eu entendo, eu voltei da Argentina também esses dias, eu tenho a impressão que algumas forças de oposição vão, durante o calendário eleitoral, vocalizar críticas e oposição ao acordo do Mercosul-União Europeia. Mas caso elas saiam vencedoras, elas não moverão uma palha no Congresso argentino, por exemplo, para atrapalhar o acordo. Por quê? Uma razão muito simples, o acordo é muito bom para a Argentina. Aliás, ele é excelente para o Brasil, ele é bom para a União Europeia, ele é uma daquelas situações ganha-ganha para todo mundo. Se você imagina que nós estamos emocionados com esse acordo, pense o que isso significa para a Argentina. É uma mudança, é um divisor de águas para os argentinos, sobretudo para um país, como é o caso da Argentina, que passou por um problema de default recente, que teve aquela crise dos chamados fundos abutres, que andou estatizando a empresa, ou seja, a reputação deles também está sendo bastante fortalecida com essa nova fase. Por isso que eu acho que é importante, o acordo Mercosul-União Europeia funciona também como uma espécie de seguro contra aventuras ideológicas na América do Sul. Inspirado por esse acordo, enfim, essa redução de tarifas, o Brasil pode fazer redução unilateral de tarifas para algum setor, por exemplo, eletrônico. Aliás, tem que fazer alguma coisa sobre o assunto até o final do ano, por conta da OMC, por cortar subsídios. Como é que está essa questão dos eletrônicos? Na realidade, Cristiano, o que a gente tem, o termo técnico em comércio é o waiver, né? Uma espécie de dispensa, né? Da necessidade de acordo entre os outros sócios do Mercosul para baixar tarifas de 2 setores, né? Bens de capital e bens de tecnologias da informação. Mas essa licença, essa dispensa vai até final do ano, né? Dezembro de 2021, né? Então, há um tempo para a gente avaliar essa opção. Mas não tem que reduzir o subsídio agora? Não, a gente poderia abaixar as tarifas que a gente cobra, né? O Brasil, especificamente, da importação desses produtos. Nós estamos avaliando qual é a melhor estratégia, mesmo porque nós estamos em negociação com outros blocos econômicos, com outros países, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O senhor disse que durou 20 anos essa negociação, mas teve períodos em que nada avançou. Aí eu lhe pergunto, o que aconteceu para nada ter avançado em alguns períodos? Gerson, na realidade, a negociação começou 20 anos atrás, mas durante esse período de 2 décadas, houve instantes em que realmente nada aconteceu. Hiatos. Né? São várias explicações, né? Uma delas, pelo lado dos europeus, é que eles estavam mais concentrados numa espécie de expansão horizontal da União Europeia, né? Abraçando cada vez mais aqueles países que, num determinado momento, compunham a chamada cortina de ferro e que, portanto, estavam menos interessados em fazer acordos com outros mercados, né? O protecionismo europeu também estava mais forte do que está agora, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma explicação no começo dos anos 2000, mostrando que para um supermercado francês era mais barato comprar uma vaca no Brasil e colocá-la na classe executiva da antiga Varig e levá-la para Paris do que subsidiar aquela vaca na França. Então, um absurdo, né?
E para as economias do Mercosul, esse período, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, também coincide com essa dramática, essa brutal ascensão da economia da China e seu apetite voraz por produtos agrícolas e minerais que os países da América do Sul, e particularmente o Brasil e a Argentina, têm. Então é como se tivesse ocorrido uma espécie de efeito substituição. União Europeia, vocês não querem negociar conosco, são muito protecionistas? Não importa, nós temos aqui o Sudeste Asiático e particularmente a China. Só que você tem uma mudança nesse cenário em tempos recentes, né? Você tem o Brexit em 2016, isso poderia ter levado a dois possíveis efeitos. Ou você poderia ter uma espécie de efeito dominó, vários países membros da União Europeia optando também por deixar Bruxelas, e a bola passou raspando em vários deles, Áustria, Holanda, França, né? Ou então você poderia ter uma maior coesão no grupo e o bloco tentar mostrar que estava vivo e ágil, que me parece foi o que aconteceu. O ano passado os europeus negociaram um mega acordo com o Japão, terceira maior economia do mundo, e agora com o Mercosul, né? E da parte também do Mercosul, mais uma vez, você tem essa mudança de perspectiva na Argentina, né? Mesmo nos anos 90, né, que você tem as chamadas administrações neoliberais do Domingo Cavallo, eles eram neoliberais em temas macroeconômicos, mas em temas comerciais sempre muito fechados. Então houve um alinhamento muito interessante agora na presidência Macri entre uma visão mais aberta macroeconômica e também comercial. E aí, claro, aqui no Brasil também, eu não quero apenas dizer que é mérito do governo Bolsonaro, mas o fato é que nesses últimos 6 meses, né, a coesão entre política econômica, política comercial, a nossa plena sintonia com o Ministério das Relações Exteriores, que coordena as negociações, o papel da ministra Tereza Cristina da Agricultura, ministro da Infraestrutura, que nos ajudou também na liberalização de determinados serviços logísticos, particularmente de navegação de cabotagem, fez com que a gente tivesse avançado, nas palavras de uma negociadora europeia, mais nesses últimos 6 meses do que nos últimos 20 anos anteriores. Então, foi essa conjunção de fatores, alguns na Europa, outros aqui, e claro... Mas também a política liberal do governo, né? Claro. Eu acho que foi fundamental abrir mão de vários aspectos que estavam colocados. O vinho, por exemplo, que Cristiano, a gente abriu mão de muitas das coisas que nós não queríamos manter. Por exemplo, uma parte importante da nossa resistência em áreas como manufaturas ou serviços vinham de uma visão cepalina, antiga, de fechamento, que não cabem no mundo que está completamente interdependente. Então a gente acabou fazendo coisas que nós mesmos queríamos fazer e utilizamos isso como alavancagem importante para a negociação, obter grandes vitórias no acordo com os europeus. Secretário, falando agora sobre a importância do Mercosul, né, dentro dessa nova visão de vocês, mas eu lembro que no início do governo, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer que o Mercosul não era prioridade da atual administração. Estava em segundo plano, que não tinha tanta importância. Tinha até críticas ao Mercosul, que ele acabava atrapalhando toda a política brasileira de negociação com outros blocos, acordos bilaterais. O que mudou de lá para cá? Assim, rapidamente, de repente, agora o Mercosul ganhou essa importância para o Brasil. O que mudou? Bom, o ministro Paulo Guedes pronunciou essa frase na noite da vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno, numa entrevista coletiva improvisada num hotel na Barra da Tijuca, em que muitas pessoas... Vocês chamam de quebra-queixo, não é isso? Numa entrevista do tipo quebra-queixo, alguém perguntando sobre Previdência, outro sobre reforma tributária, e aparentemente uma jornalista argentina ficava, e o Mercosul, e o Mercosul, e o Mercosul. Aí, no determinado momento, diz, olha, o Mercosul não é a prioridade, a nossa prioridade é a reforma da Previdência, por exemplo. Então, enfim, se ela tivesse perguntado sobre uma outra coisa, quer tomar um suco? Ele provavelmente dizer, olha, tomar um suco agora não é prioridade. Minha prioridade é continuar a falar sobre a reforma da Previdência, que realmente foi onde nós concentramos os esforços nesses primeiros 6 meses, em termos de política econômica interna, das nossas prioridades internas. Mas o fato é o seguinte, caso o Mercosul também não abandonasse esse viés ideológico, essa coisa, enfim, antiga, que acabou arrastando para baixo o bloco nesses últimos anos,
nós íamos tomar uma outra decisão. Mas o fato é que agora o Mercosul nos oferece escala, não é mais um instrumento protecionista, pelo contrário, é um veículo de negociação. Eu acho que a gente vai conseguir fechar um outro acordo importante ainda neste ano, que é esse acordo com os europeus, né, do EFTA, da Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. De modo que o Mercosul, enfim, nós não tínhamos uma posição filosófica definida em relação ao Mercosul. Se ele é útil, nós vamos utilizá-lo. Se ele não for útil, nós vamos buscar um reordenamento de forças na América do Sul. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa reinvenção do Mercosul. Nós temos problemas ainda, né? Por exemplo, o acordo automotivo Brasil-Argentina. Os argentinos querem prorrogar o sistema atual até 2023, não é isso? E o Brasil, pelo contrário, quer o livre comércio no setor já no próximo ano. É isso? Hoje, Valdo, por conta do acordo Mercosul-União Europeia, nós temos um cronograma, né, de liberalização do setor automotivo com os europeus. Então não faz sentido. Nós temos tal projeção com os europeus e não temos no relacionamento Brasil-Argentina. Vai forçar, você acha, os argentinos a avançarem uma casa a mais? Eu acho que nós vamos avançar muito nesse setor. Mais uma vez, muito na linha de promover o que a gente está chamando de Mercosul 2.0, que é um Mercosul que tem menos exceções. Quer dizer, se você levar em consideração o comércio automobilístico entre o Brasil e a Argentina, isso deve representar mais ou menos de 40% de todas as trocas que acontecem no Mercosul. Não faz sentido ele ficar fora. Então, nós estamos trabalhando para que ele venha para baixo desse guarda-chuva do Mercosul também, com um cronograma de liberalização que seja gradual, mas que permita livre comércio entre os principais sócios do Mercosul, antes mesmo do pleno livre comércio automobilístico entre o Mercosul e a União Europeia. Agora, secretário, sempre o governo tenta passar a sensação de que houve aqueles hiatos todos e que só se fez o acordo no governo Bolsonaro. Um acordo que vem sendo negociado há 20 anos, que envolve 32 países, que envolve divergências e até competição entre os países. O senhor não reconhece que o governo Temer, passado aquele hiato profundo do governo Dilma, que deixou todos os acordos para lá, aliás, deixou a política externa para lá, o senhor não reconhece que o governo Temer foi importante, um passo importante para o acordo? Até porque o secretário-geral, o segundo homem do Itamaraty, o embaixador Brandelli, foi o homem da negociação no Temer e foi um homem importante também agora no governo. O senhor reconhece que houve uma transição? Bom, primeiro que o embaixador Brandelli é um grande negociador, é um grande diplomata. É verdade que houve avanços durante a administração Temer, mas é verdade também, Eliane, que esse acordo Mercosul-União Europeia é um acordo muito abrangente. O que você tem lá dentro? Propriedade intelectual, desenvolvimento sustentável, indústria de manufaturas, serviços bancários, serviços de consultoria, serviços marítimos, agricultura. É um mega acordo. Ele abarca mais de 90% da maior economia do mundo, no agregado, que é a economia da União Europeia, mais de 90% também da economia do Mercosul. Sabe quantos desses itens estavam fechados no dia 31 de dezembro de 2018? Nenhum. Não é o que a administração anterior diz. Nenhum. Do Aloysio Nunes Ferreira. Houve avanços. Mas o fechamento de cada uma dessas portas ocorreu por conta das mudanças feitas durante esta administração, que envolveu, entre outras coisas, o abandono de algumas posições históricas do Brasil, típicas de um país que ainda abraça a substituição de importações, ou seja, que tem aquela visão desenvolvimentista dos anos 50, dos anos 60. Né? Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Certo? Ou seja, muito bem, vamos reconhecer que houve avanços, sobretudo durante o governo Temer, mas eu estou utilizando um pouco essa imagem, que é o seguinte: imagine que você tem o dia D, né, 6 de junho de 1944, você tem um soldado americano que vai lutar nessa data. Então, vamos supor que ele mora na Califórnia, ele sai da Califórnia, vai até a costa leste dos Estados Unidos, lá ele pega um avião, vai até Londres, depois ele pega um trem, vai até um porto na costa do Atlântico, ou seja, ele percorreu muito caminho.
Só que o que vai ser realmente duro vai ser ele atravessar o Canal da Mancha, tomar a Praia dos Alemães e depois caminhar para libertar Paris. Então, essa fase muito mais difícil, árdua do fechamento, ela transcorreu nos últimos 6 meses. O senhor entende que o acordo Mercosul-União Europeia teve, por exemplo, a divulgação devida? Eu falo isso porque pouco se ouvia falar no acordo. A ministra Tereza, da Agricultura, esteve aqui na central da Globo News e foi um dos poucos casos em que uma autoridade comentou sobre a perspectiva do acordo. Pouco se falava. Por outro lado, depois de celebrado, virou uma questão realmente de muito relevo. Sim. E do lado da oposição, críticas ao governo que celebrava o acordo, que assinava o ato. Como é que o senhor percebe isso? Bom, Euraldo, eu acho que nós todos estávamos voando um pouco debaixo da captura do radar, porque fechar um acordo dessa magnitude é algo muito difícil. As chances de não dar certo são muito grandes. Aliás, fazendo um pouco da reflexão, depois que a gente voltou de Bruxelas, eu acho que a gente embarcou, os negociadores brasileiros, o chanceler, a ministra, eu, muito mais otimistas do que a gente deveria estar. Porque aqueles últimos 3 dias em Bruxelas foram muito duros. Envolveram, por exemplo, no último dia, uma negociação duríssima nos corredores lá. A comissária europeia Cecília Malmström para comércio, o comissário de agricultura lá, o Hogan, o ministro Araújo, a Tereza Cristina, eu no corredor. Foi uma coisa muito complicada, difícil. Acabou dando certo. Portanto, isso acho que apareceu um pouco como surpresa. E tem outra. Eu também, quando assumi no começo de janeiro, eu acho que muitos daqueles que fazem parte dessa administração assumiram de uma forma bastante realista e cética, carregando o peso dessas 2 décadas em que as coisas não conseguiram fluir. Então, enfim, o nosso otimismo era bem temperado, a gente estava muito realista. E em acordos comerciais, talvez esse seja um segredo, você ficar mais silencioso, Mesmo porque eu diria que faz parte da estratégia, da negociação, não divulgar tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que a gente acabou sendo muito feliz, conjuntura ajudou no final e, na minha opinião, é um divisor de águas para a economia do Mercosul. Vamos só dar uma olhada no que o senhor disse em relação ao acordo. Vamos ver aqui. O que eu acho, eu não quero parecer otimista demais, Aline, mas veja, há uma série de astros se alinhando de uma maneira que pode ser muito positiva para o Brasil. Reforma da Previdência, início da reforma tributária, eventual independência do Banco Central, a abertura da economia. Ou seja, 4 anos atrás, quando se olhava de fora para o Brasil, se falava na chamada tempestade perfeita. Eu acho que nós estamos aí mais ou menos colocando juntos os elementos para poder permitir um dia de sol perfeito para o Brasil, um crescimento vigoroso, e é isso que a sociedade brasileira merece e espera de nós. Da tempestade perfeita para um dia de sol perfeito. Sim. Esse é o cenário que o senhor está vislumbrando aqui. Mas, por exemplo, sim, o senhor se referiu à reforma da Previdência. Há um problema na reforma da Previdência, que é a não inclusão de estados e municípios. Quer dizer, o sol não está assim tão... estaria. Olha, eu acho que nós estamos bem encaminhados, acho que é uma possibilidade importante aí no próprio transcurso da reforma. Meu colega Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes estão bastante otimistas que isso vai acontecer e que vai nos permitir também colocar em marcha a série de outras reformas que nós precisamos fazer. Algumas delas já estão acontecendo no campo da liberdade econômica, na facilitação de negócios. Vem por aí uma simplificação tributária importante que está sendo pilotada pelo secretário Marco Sintra. Vem um programa ambicioso de privatizações aí o Salim Matar. Que ninguém se engane, nós estamos colocando juntos todos os elementos para aquilo que eu descrevi como dia de sol perfeito. E tem outra, além do que está acontecendo internamente, e ao contrário, por exemplo, do que você pode imaginar por uma leitura mais superficial da previsão do Fundo Monetário Internacional divulgada ontem para a economia em 2019, tem muita oportunidade boa para o Brasil, Essa própria metamorfose da economia chinesa, que está se expandindo para
para a sua vizinhança geoeconômica, está criando uma demanda muito grande nesses países por bens em que a gente tem grandes vantagens comparativas. Ontem, por exemplo, a ministra Tereza Cristina anunciou uma nova fase da exportação brasileira de lácteos para a China. Isso vai acontecer cada vez mais. Lá fora, mais uma vez, tem muito capital interessado em participar dessa nova fase de investimentos em infraestrutura. Há um alinhamento muito importante, de modo que eu acho que essa minha análise, aí, embora otimista, ela vai ser corroborada pela realidade. Agora, secretário, há um consenso, né, pela obviedade, de que ainda faltam muitos passos, né? Ainda falta passar pelos congressos, né, pelos legislativos de todos esses países, ou seja, falta muita coisa. E o presidente Jair Bolsonaro, ele fala em exploração de garimpo em terra indígena, ora ele fala em pesca em área preservada, tem um conflito entre o governo e o ICMBio, o IBAMA. Quer dizer, essa política ambiental do governo Bolsonaro não pode criar dificuldades, obstáculos para fechar o acordo e da posição do Brasil no acordo? Eliane, esse é um acordo, mais uma vez, muito abrangente. Ele tem uma parte mais econômica, mais de tarifas, tem uma parte política também, né? O que acontece a partir, enfim, desde o dia 28 de junho é o seguinte: o acordo está sendo revisado juridicamente, ele vai ser traduzido para as várias línguas da União Europeia e do Mercosul, e na sua parte econômica ele é remetido para a apreciação do Parlamento Europeu em Bruxelas e dos parlamentos do Mercosul. Então, a parte econômica, uma vez aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos nossos aqui, ela está valendo. A parte política é que tem que ir para cada um dos parlamentos nacionais dos membros da União Europeia. Nós nos comprometemos neste acordo com a União Europeia com determinados parâmetros ambientais. E nós vamos respeitar esses parâmetros. Aliás, a política brasileira é a política de desenvolvimento sustentável. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. Agora, a gente não quer museificação de recursos naturais. Nós queremos fazer o uso inteligente daquilo que a natureza nos deu. É o que nós vamos fazer, e eu tenho certeza que, se fosse por isso, os europeus não teriam entrado em acordo Agora, conosco. De qualquer jeito, o presidente, ele sempre fala das ONGs, insinuando que são ONGs europeias, tanto que ele quer fazer um acordo com os Estados Unidos contra essas ONGs europeias. Essas ONGs, a Europa desmatou tudo e está de olho na nossa Amazônia, que tudo é isso que ele está percebendo, é de que os países europeus falam em meio ambiente no Brasil, porque, na verdade, querem, em algum momento, se apossar da nossa Amazônia. Isso não cria dificuldades no diálogo, no fluir da negociação daqui para frente? Veja, há ONGs de diferentes tipos, né? Esse é um jogo de gente grande. Nós não podemos ser inocentes a ponto de imaginar que Mas eu não estou falando só de ONG. Claro. ONGs e governos. Governo da Alemanha, governo da França, claro, que são muito cientes desse movimento do meio ambiente. Claro. Mas o Brasil é uma superpotência ambiental. O Brasil já sediou uma conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nós somos parte de vários regimes internacionais. O Brasil é um ator construtivo da dinâmica ambiental. Pelo contrário, o Brasil tem contribuições a dar para esse setor. Nós temos, obviamente, uma experiência muito importante que pode ser compartilhada com os outros. E, claro, mais uma vez, nós somos um ator de uma comunidade internacional, nós nos comprometemos com determinados instrumentos e nós vamos cumprir aquilo que a gente pactuou. Diante disso que a gente vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro com críticas duríssimas, por exemplo, ao INPE, querendo inclusive ter acesso prévio aos dados de desmatamento, colocando em xeque esses dados de desmatamento, o que gera um ambiente de falta de transparência. Isso é muito observado no exterior, principalmente na Europa. Vários países, Alemanha, Noruega, enfim, a gente pode citar uma infinidade, França, uma infinidade de países. Isso daí não pode criar um empecilho para os produtos brasileiros no exterior, especialmente na Europa, que está sendo feito esse acordo?
Veja, o presidente da República tem todo o direito de entender como é que esses dados são construídos, quais são as metodologias utilizadas, e também tem todo o direito de pensar na escala relativa, no tamanho relativo do Brasil, que, mais uma vez, é uma superpotência ambiental junto a realidades de outros países. É verdade também que muitos dos acordos internacionais de comércio, investimento, não apenas no presente, mas também no futuro, serão sobre padrões, não só sobre tarifas e cotas. Vai caber ao Brasil tomar a decisão de aderir ou não a esses padrões. Agora, eu posso dizer, um dos instrumentos mais modernos, mais avançados em termos de comércio internacional, investimentos, que o mundo já produziu, é esse acordo Mercosul-União Europeia, onde há também uma preocupação importante da dinâmica ambiental. E o Brasil se comprometeu a seguir aquilo que está nos dispositivos. Essa questão do selo verde do produto brasileiro, que isso é muito valorizado, ou seja, um produto que tem origem ambiental positiva. O Brasil não corre risco de perder esse selo verde? Isso tem que ser visto, por vezes, como uma ferramenta de promoção das exportações. Às vezes, precisamos tomar um pouco de cuidado, porque isso, dependendo de quem exige, né, e de qual é o selo, questões de rastreabilidade, por exemplo, podem ser uma forma de protecionismo disfarçado e sofisticado. É por isso que a gente tem negociadores habilidosos capazes de perceber qual é uma situação ou outra. Se você olhar o mundo contemporâneo, Gerson, você vai perceber que cada vez menos o comércio internacional vai ser parametrizado por tarifas e cotas. São esses instrumentos fitossanitários ou de regras de origem que vão ditar se um país tem mais ou menos acesso. Agora, nós podemos negociá-los, certo? E a posição do Brasil, que é a 8ª maior economia do mundo, tem uma fronteira importante em termos de comércio exterior também para ser expandida, é algo que interessa os nossos parceiros. E, claro, se essa não fosse a realidade, o Brasil não seria um dos maiores agroexportadores do mundo, em carne bovina, em carne de frango e assim por diante. Ou seja, secretário, ninguém compraria da gente. O próprio empresariado, às vezes, tem algumas ressalvas a posições do governo Bolsonaro. A gente lembra que, durante a formação do governo, o empresariado foi contra a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, porque isso ia repercutir mal lá fora. Não tem essa posição? Às vezes, até o próprio empresariado ser mais pragmático do que o próprio governo Bolsonaro? Depende. Na nossa experiência de constituição do Ministério da Economia, a gente acha que você ter tirado as divisórias entre o que era fazenda, planejamento, trabalho, previdência e indústria e comércio, é algo que facilitou a coordenação, facilitou a construção de um consenso que, por exemplo, nos fez avançar na negociação de bens industriais com a União Europeia. Eu tenho a impressão de que a maneira pela qual você constrói esses consensos é que, no limite, vão determinar o sucesso desse governo ou não. Na área econômica, eles têm funcionado muito bem. Eu estou na compreensão também que o exercício da administração da ministra Tereza Cristina na Agricultura é um êxito reconhecido por todos. Ou seja, supostas críticas ambientais ou um passivo ambiental que o Brasil supostamente teria não estão prejudicando as nossas exportações. Nós continuamos fazendo negócios com o mundo, todos olham o Brasil com bastante interesse. Não há nenhuma dúvida que o Brasil e a América do Sul, particularmente Brasil e Argentina, eles têm tudo para se tornar o grande provedor desse complexo agroalimentar, que vai ser muito demandado num mundo que continua a crescer demograficamente, em que você tem algumas economias que estão subindo as suas rendas per capita a partir de patamares muito baixos, e quando elas sobem de uma maneira tão vertiginosa, como aquelas, por exemplo, que a gente vê em grandes contingentes populacionais, como o caso de Índia e Indonésia, são muito demandadores de calorias. Que ninguém se engane, o Brasil pode se tornar um país rico e também intensivo em tecnologias a partir das riquezas geradas pela exportação do seu agronegócio. E, mais uma vez, estamos comprometidos com muitos regimes internacionais de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como aqueles que estão presentes no acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Secretário, na linha do que disseram os colegas aqui, há incômodos em relação ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro diz respeito a ONGs, ambientalistas e determinados setores. Eu queria saber qual é a repercussão que isso tem
no relacionamento interno ali, quando os senhores se preparam para partir para uma negociação e estão diante do presidente Jair Bolsonaro, que vai definir o caminho dessas negociações. Ele se refere, por exemplo, à questão das ONGs, dos ambientalistas, ele tem algum incômodo sobre isso? Como é que é? Nas orientações que nós tivemos com o presidente Bolsonaro para negociações comerciais, eu estive em algumas delas, obviamente isso é mais tratado com o ministro Paulo Guedes. A diretriz é sempre a de realização de negócios sem viés ideológico. Essa foi a mensagem durante a campanha, foi a mensagem do presidente no Congresso Nacional, foi a mensagem no parlatório e foi esse pragmatismo que nos permitiu avançar em várias áreas, entre elas essa entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente da República é um sujeito muito consciente de que nós temos duas agendas super importantes de liberdade e de prosperidade e que isso passa por negociações comerciais pragmáticas. Essa é a orientação e é isso que nós estamos fazendo. Secretário, um acordo bilateral com os Estados Unidos está sendo pensado? João, o Brasil faz parte de uma união aduaneira, do Mercosul, né? Então, um acordo Brasil-Estados Unidos, ele não pode envolver tarifas. Porque se envolver tarifas, na medida em que nós fazemos parte de uma união aduaneira, a gente tem que levar os nossos sócios do Mercosul juntos. Agora, o presidente Bolsonaro já disse, o presidente Macri também afirmou nas nossas conversas com os colegas uruguaios e paraguaios que é uma intenção aprofundar relações econômicas com os Estados Unidos com a discussão de um acordo comercial que venha também envolver tarifas. E, mais uma vez, nós temos uma possibilidade concreta do lado americano que vem do fato do presidente Trump ter nas suas mãos, aliás, a Casa Branca tem nas suas mãos até julho de 2021, a tal da Trade Promotion Authority. Isso é algo muito importante porque, se você pensar entre Brasil e Estados Unidos, você está falando nas duas maiores economias das Américas, as duas maiores democracias do Ocidente, duas sociedades civis que se gostam muito e, curiosamente, o intercâmbio comercial entre ambas é baixo, é muito baixo, ele deveria ser muito maior, o fluxo de investimentos também. Eu acho que muito disso vai vir por meio, claro, de um acordo Mercosul e União Europeia, mas muito vai vir também da formação de empresas joint ventures, né, união de grandes empresas brasileiras com grandes empresas americanas. Isso é uma coisa que, às vezes, independe de um acordo comercial, como, por exemplo, essa fusão entre a Boeing e a Embraer. A gente provavelmente gostaria de ver a formação de outros conglomerados a partir dessa junção de especialidades. Agora, um acordo comercial Estados Unidos-Mercosul, é uma possibilidade que o senhor falou. A política do Trump na área comercial foi trombar com todo mundo. Com a China, com a Europa, com o México, com o Canadá. Quer dizer, há espaço, haveria disponibilidade do governo americano de negociar efetivamente um acordo que pudesse nos interessar? Sim, nós conversamos sobre isso quando o presidente Bolsonaro esteve em Washington em março. Conversamos com o representante comercial da Casa Branca, né, o embaixador Robert Lighthizer. Conversamos também com o secretário de Comércio, que, aliás, vem ao Brasil na semana que vem, o Wilbur Ross. Há muito tempo, um secretário de Comércio americano não visitava o Brasil. Nós vamos utilizar essa oportunidade também para avançar na negociação com os americanos. Agora, mais uma vez, há muito que os governos podem fazer e há muito que as empresas, elas próprias, têm que fazer. Por isso também que a gente está relançando o chamado Fórum de CEOs, que vai envolver aí um grupo muito importante dos presidentes das principais empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Isso quando? Agora já para o segundo semestre. Vai ser em breve anunciado. Dessa forma a gente vai um pouco, João, correr atrás do tempo perdido, né? Porque a gente expandiu muito as nossas relações comerciais com a China e é natural que seja assim. Fizemos agora o acordo com a União Europeia. Então, a próxima grande fronteira, digamos assim, além dessas outras conversas que a gente tem com Coreia do Sul, com Canadá, com México, com Singapura e tudo mais, será uma conversa com os Estados Unidos. E aqui, mais uma vez, não é apenas a questão comercial, é também a questão dos investimentos, dos padrões comuns, fazer com que as duas maiores democracias do Ocidente tenham o relacionamento econômico que elas merecem. Nessa perspectiva de o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, se tornar o embaixador do Brasil em Washington, o senhor acha que
a atuação dele vai ser mais política, como tem sido, né, de aproximação com Trump, com essa doutrina aí da direita, ou se ele vai ter uma atuação comercial também. Pergunto isso porque na visita que o senhor se referiu do presidente aos Estados Unidos, no meio de uma conversa com o presidente, foi a ministra Tereza Cristina que tratou da questão do açúcar. Sim. Que estava sob a pasta dela. O senhor acha que ele terá essa atuação comercial se efetivado for como embaixador? Olha, Cristina, um embaixador brasileiro em qualquer lugar do mundo, mas particularmente nos Estados Unidos, ele tem de ser político, ele tem que conversar com quem está na Casa Branca, com quem está na oposição, ele tem que falar sobre promoção de comércio, tem que ajudar na promoção das empresas brasileiras, tem que atrair investimento, tem que fazer promoção cultural, precisa ajudar também de uma forma ou de outra as comunidades brasileiras, que são muito numerosas, né, nos Estados Unidos. É um portfólio grande, né? Mas se realmente tem uma competição muito grande, quer dizer, aí é uma questão, não tem amigo, não é que é amigo da família Trump ou próximo, o que seja, é uma competição comercial. Sim, mas contatos pessoais fazem diferença também, né? Contatos pessoais facilitam. Existe uma expressão aqui que nós todos conhecemos e que é verdadeira, chamada networking. Networking é alguma coisa que existe. Há os canais formais e há os canais também mais informais. Acesso privilegiado faz a diferença também, se ele vem acompanhado com vigor, com energia, com vontade de acertar. Eu posso dizer o seguinte, se essa for a determinação do presidente, né, de indicar o deputado para a embaixada em Washington, nós vamos trabalhar dia e noite para que ele seja o embaixador de maior sucesso que o Brasil já teve nos Estados Unidos. Agora, secretário, aí eu estou perguntando não apenas para o secretário, mas também para o diplomata, né? O senhor enumerou todos os atributos de um embaixador nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né, mas principalmente nos Estados Unidos, o principal posto diplomático do planeta. Mas o presidente Jair Bolsonaro se referiu, disse que os últimos, muitos embaixadores brasileiros lá, todos com mais de 30 anos de carreira, todos com carreiras reluzentes na diplomacia e tal, que nenhum deles trouxe nada de bom. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação do presidente. Veja, a gente poderia ter tido um resultado muito melhor das nossas relações com os Estados Unidos. Os embaixadores, por vezes, são instrumento de uma orientação maior. Se você não tem estratégia, se você não tem uma política de privilegiar relações com Washington, você pode colocar a melhor pessoa do mundo para ser embaixador em Washington, para ser cônsul em Nova York, para fazer promoção comercial, para ajudar em negociações e nada vai acontecer. Então, por vezes, você tem pessoas de um grande calibre, de uma elevada capacidade pessoal, que com a orientação errada, sem estratégia, acabam não performando. E o inverso também é verdadeiro. Se o senhor tem tudo isso que o senhor falou, mas tem um representante lá que não tem a habilidade, não tem a experiência, o amadurecimento, a capacidade de dialogar com os vários atores da política lá, também não vai dar certo, não é isso? Eu acho que muitas dessas características estão presentes no perfil do deputado Eduardo Bolsonaro, habilidade, ele é o deputado federal mais votado da história, é um sujeito que tem conexões importantes nos Estados Unidos, ele tem um bom script, ele tem uma boa... Ele tem uma perspectiva muito interessante do que a gente pode fazer, sobretudo durante essa presidência Trump e, eventualmente, no segundo mandato dele. Mais uma vez, ele vai contar com um grande apoio também para ter uma missão muito exitosa e tenho certeza que ele vai estar à altura do desafio. Secretário, estamos falando dos Estados Unidos, essa guerra Estados Unidos-China, como o Brasil pode lucrar? De que forma o Brasil pode ganhar a partir dessa guerra entre esses dois países, guerra comercial? Bem, Valdo, eu achava no começo que esse conjunto de conflitos, né, esse processo duro de ajuste entre as duas maiores economias, não ia nem merecer o termo guerra comercial. Né? Porque, veja, quem é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. Quem é o principal parceiro comercial da China? São os Estados Unidos.
Qual é o principal destino de investimento estrangeiro direto chinês no mundo? Os Estados Unidos. Qual é o principal destino de investimento estrangeiro direto americano no mundo? A China. Então, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu durante a Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que era uma espécie de jogo de soma zero, se a tua fatia da pizza maior, a minha necessariamente é menor, há um grau de interdependência muito grande entre a economia dos Estados Unidos e a economia da China. Mas agora tem toda essa história da tal da armadilha de Tucídides, né, em que uma potência emergente gera uma certa vontade de contenção por parte daquela que está no topo. Eu acho que nós vamos conviver ainda com esse reajuste estrutural durante muito tempo. Os Estados Unidos estão buscando se reindustrializar, né? Aliás, muita gente me pergunta qual é a grande potência emergente do século XXI. Eu gosto de dizer que uma grande potência reemergente serão os próprios Estados Unidos. Eles têm um papel muito importante aí nessa arquitetura dos próximos anos. E que o presidente Trump está fazendo, quer dizer, agora numa posição do governo posso comentar menos, mas é julgar as relações entre Washington e Pequim a partir de uma ótica diferente do que aquela que foi utilizada para esse processo de ascensão chinesa. Talvez os Estados Unidos, na lógica da Guerra Fria, nos anos 70, tivessem que fazer concessões à China ou oferecer benefícios especiais à China que respondiam à lógica da política externa americana naquela época, da política comercial americana naquela época, que era quebrar a espinha dorsal do comunismo como força geopolítica. Muitas dessas razões desapareceram, tá certo? Hoje, por exemplo, a China nem mais é o que tecnicamente a gente chama de low cost country, né? Um país de custos baixos. A renda per capita na China já é de 13, 14 mil dólares, né? Ela está caminhando a passos rápidos para ser a maior economia do mundo, mesmo em PIB nominal, daqui a uma década e meia. Então, é uma fase de ajuste importante, é uma fase de ajuste também que acaba transbordando para outras áreas, como, por exemplo, o comércio eletrônico, inteligência artificial. E nós como vamos lucrar com isso? Padrões tecnológicos. E no caso do Brasil, se esse, digamos assim, conflito se estender por tempo demais, não é bom para ninguém. Tá? Porque mais uma vez, são as duas principais economias do mundo, então isso vai gerar efeitos negativos para a projeção econômica global como um todo. E para um país, como é o caso do Brasil, né, que precisa trocar o seu telhado, né, macroeconômico, é melhor fazer isso num dia de sol do que quando tem uma tormenta grave lá fora. Então não nos interessa, no médio e longo prazo, o prolongamento, né, dessa disputa entre Estados Unidos e China. Agora, você pode ter benefícios pontuais. Então, por exemplo, os chineses retaliam os americanos nessa ou naquela commodity, e aí eles têm que comprar mais do Brasil, potencialmente menos investimento americano se direcionando à China, olha-se com mais interesse ao Brasil. Ou seja, há oportunidades pontuais, mais uma vez, sobretudo no setor agroalimentar, mas a gente não deve se fiar a isso, porque, mais uma vez, um conflito econômico-comercial entre os Estados Unidos e a China de longa duração vai fazer com que a maré baixe e, com isso, baixarão todos os barcos. Qual o melhor parceiro comercial para o Brasil, Estados Unidos ou China? Não vale falar os dois. Mas na realidade não vale, na realidade vale, né? Porque o comércio internacional você tem que fazer com todo mundo. O que vale aqui é o interesse nacional. Podemos fazer comércio com todo mundo, Cristiano, com os Estados Unidos, com a China. Agora, é verdade que, se por um lado você teve um aumento importantíssimo, né, da relação comercial Brasil-China, o mesmo não aconteceu com a relação comercial Brasil-Estados Unidos em anos recentes. Então, a gente tem mais caminho a percorrer em termos de resgatar o tempo perdido com os Estados Unidos do que a gente tem com a China. Com a China, a gente tem outros desafios. Né? Por exemplo, hoje uma tonelada de produtos chineses exportados para o Brasil vale mais ou menos $2.000, $2.500, porque você tem ali bens de maior valor agregado. Né? Uma tonelada de produtos brasileiros exportados para a China vale mais ou menos $200, porque você tem commodities, você tem bens de menor valor agregado. Então você tem o desafio do incremento do valor nas exportações brasileiras para lá. Mas tem outras dimensões também. Por exemplo, hoje a China é uma grande investidora em infraestrutura no resto do mundo. Né? Você tem esse projeto chamado One Belt, One Road,
que vai facilitar conexões logísticas no mundo inteiro. O Brasil pode, de maneira soberana, receber investimentos, fazer parcerias com os chineses, com outros países que queiram investir aqui. Nós não precisamos fazer esse tipo de escolha. Nós precisamos aumentar as nossas parcerias comerciais com os dois. Agora, claro, você vê o tamanho do Brasil, você vê o tamanho dos Estados Unidos, vê o tamanho do Brasil e você vê o intercâmbio comercial entre ambos, você diz que tem alguma coisa errada. Nós precisaríamos ter caminhado muito mais daquilo que nós caminhamos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é rápido mesmo. A gente volta já já, não saia daí, por favor. Olá, Central Globo News está de volta. Nosso convidado é o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Secretário, hora de um ping-pong, bate-bola rápido, pergunta rápida, resposta rápida. A gente precisa fazer a pergunta rápida, mas nem sempre faz. Tá bom. Secretário, o que o senhor diria para o nosso público telespectador? O que vai ser do Brasil? Desemprego alto, retração econômica. Uma notícia boa, secretário. Eu acho que isso está ficando para trás. O Brasil vai trilhar um caminho de recuperação econômica. O tamanho do estrago foi muito grande, como nós todos sabemos. Nós tivemos no Brasil recentemente uma década perdida e agora uma década desperdiçada. Nós perdemos os últimos 10 anos. Nós poderíamos ter feito muitas coisas importantes em termos de reformas estruturais. Há uma conversa importante sobre países desenvolvidos e países emergentes, mas na realidade o que vem por aí é a necessidade dos países serem leves e serem rápidos, né? E é isso que o Brasil está fazendo agora, por meio desse quinteto aí de reformas que nós estávamos mencionando. Eu acho que alguns sinalizadores da economia já apontam nessa direção, né? Veja a Bolsa de Valores e tantos outros. Eu acho que a gente tem que ter muita esperança, mas também a ideia de que a gente está refundando o Brasil. O Brasil está caminhando para se tornar um país economicamente liberal. Sabe, tinha uma música da Grace Jones nos anos 80 que era assim: I'm not perfect, but I'm perfect for you. Quer dizer, eu não sou perfeito, mas sou perfeito para você. O liberalismo econômico não é perfeito, mas ele é perfeito para o Brasil. Secretário, o senhor é bem otimista e realmente com motivos por causa do acordo Mercosul-União Europeia. Mas não há nenhum risco nesse processo até ele entrar em vigor? A França não pode ser um obstáculo ainda nesse período de entrada em vigor desse acordo? Eu acho que a França não. Eu acho que alguns setores da França, sim, alguns setores da sociedade francesa mais protecionistas, né? A gente conhece a tradição francesa, mas é também o interesse de uma parte importante, né, do setor empresarial da França. Eles entendem que é fundamental para a própria projeção da União Europeia, né, que esse acordo vá adiante. O peso relativo das razões pelas quais os europeus e os franceses prosseguirão no acordo são, a meu ver, de maior dimensão do que aquelas que podem puxá-los para trás. E tem outra. A gente tem que levar em consideração também, Valdo, que os benefícios desse acordo não começam quando ele entrar em vigor. Eles começaram naquele fim de tarde do dia 28 de junho em Bruxelas. Porque você sabe que a economia são os fundamentos e as perspectivas. Então, se você é uma empresa, por exemplo, estrangeira de um terceiro país, por exemplo, do Japão, e você está você está pensando em investir no Mercosul, né? A maneira pela qual você faz a sua chegada aqui, a sua associação, anteriormente só tinha como limite as economias do Mercosul, que mais uma vez são 3% do PIB global. Nessa nova configuração, esse investimento já tem que ser pensado para não apenas tratar de questões internas, ou melhor, do mercado interno do Mercosul, mas também com a possibilidade de acessar essa que, como mencionei, é a maior economia do mundo no agregado, que é a União Europeia. Ou seja, o Brasil e o Mercosul retêm o seu potencial interno e ainda assim você ganha uma plataforma
para explorar oportunidades, por exemplo, no mercado europeu. Eu acho que isso é uma lição importante também para a gente saber como é que vai funcionar essas cadeias globais de produção, que são uma marca dos países de sucesso. Nós estamos saindo daquele antigo modelo de que tudo de um determinado produto ou processo era feito num único país, para uma área em que a gente pode conjugar diferentes habilidades de diferentes países. Veja, até se você pegar uma bola de tênis, né? Uma bola de tênis é um produto razoavelmente simples, você tem 14 nacionalidades diferentes ali, porque a borracha é feito num país, a cola num segundo país, o estudo da aerodinâmica num terceiro, o marketing num quarto, né? A comercialização da embalagem num quinto. Esse é o segredo, é a chave do sucesso daqueles países que conseguiram ascender nos últimos anos. A gente está seguindo nessa direção, esse acordo vai facilitar muito, e mais uma vez, não é só o acordo com os europeus, a gente está numa dinâmica importante, vão chegar outras boas notícias de acesso a outros mercados para os exportadores brasileiros e também para a gente obter tecnologias e serviços de outras fontes, né? Acho que a gente está num bom caminho. Secretário, o Brasil considera a possibilidade de Trump não se reeleger? Essa é uma questão de política externa, né? Sai um pouco aqui da minha análise. Me parece que a conjuntura americana é favorável a quem está na Casa Branca agora, né? Você tem, veja os níveis que se encontram a Dow e o S&P, lucratividade das empresas, eles fizeram ajustes importantes também na sua política de tributação de empresas, que acabou levando a um fluxo importante, né, de atividades corporativas que estavam sediadas em outros países, como Irlanda, Singapura e tantos outros, de volta para os Estados Unidos. As chances de reeleição do presidente Trump são muito grandes. Com essa mudança toda, né, essa guinada em toda a América Latina, que começa aqui do Cone Sul, o senhor acha possível, um pouco mais adiante, retomar aquela velha ALCA que o governo do PT enterrou? Veja, não foi só o governo do PT que enterrou. O governo do PT foi muito negativo em relação à área de livre comércio das Américas. Mas, enfim, uma série de parlamentares americanos, né, todos contrários a uma visão de livre comércio para as Américas, também ajudou muito isso. Tinha um famoso senador chamado Jesse Helms, conhecido pelo apelido Mr. No. Ele dizia não a tudo, sobretudo não a livre comércio. Então, é culpa da nossa visão, do bloqueio ideológico que a gente sofreu durante esses governos lulopetistas, mas também teve uma parte da sociedade americana, uma parte da estrutura política americana que não ajudou naquela época. A gente pode ter a visão, mas a gente talvez tenha que realisticamente ir construindo isso passo a passo. O primeiro movimento, e o mais importante deles, é aprofundar as relações Brasil e Estados Unidos. Nós podemos fazer uma série de acordos, inclusive em áreas absolutamente contemporâneas, como é o caso do comércio digital. Ou seja, o senhor não descarta? Eu acho que esse pode ser um processo em construção, né? Respeitadas as soberanias, né? As vontades populares, mas, mais uma vez, é um processo em construção. Não há nada garantido, né? A gente deve fortalecer, sobretudo, o relacionamento bilateral Brasil e Estados Unidos e, claro, em termos comerciais e quando envolve tarifas, já que o Brasil faz parte de uma união aduaneira, nós temos que fazer isso junto com o Mercosul. E mais uma vez, a conjuntura é muito favorável para isso, dada a coincidência de propósitos que existe entre o presidente Bolsonaro, o presidente Trump e também o presidente Macri na Argentina. O secretário, falamos muito em questões macros, esses acordos todos com o interesse de investidores para empresas. Mas o senhor não deu uma palavra sobre as implicações disso para o consumidor, para o cidadão que olha as opções que ele tem para comprar em termos de preço e qualidade, por exemplo. Bom, isso significa, entre outras coisas, preços mais baixos e uma maior variedade de escolha para eles. Os consumidores, em geral, são grandes vencedores de acordos comerciais. Tem um economista americano do século XIX, o Henry George, que dizia o seguinte: se a gente é muito protecionista, nós chegamos a uma situação absolutamente esdrúxula. Porque, por exemplo, em tempos de guerra, a gente evita comprar dos nossos inimigos. Então ele diz o seguinte, que aquilo que a gente faz com os nossos inimigos em tempos de guerra é aquilo que o protecionismo faz com nós mesmos nos tempos de paz. Ou seja, a gente acaba dificultando o acesso para o consumidor. E por isso que as coisas, muitas delas, são tão caras no Brasil.
Eu acho um absurdo você ver, enfim, casais aí que engravidam e que vão para os Estados Unidos para poder fazer enxoval de bebê, comprar fraldas. Isso é um absurdo. Por quê? Por conta dos custos de importação e também das dificuldades que a gente tem, né? Impostos em escala. Muitos deles vão ser resolvidos aí pela reforma tributária que nós vamos colocar em movimento. Secretário, a Petrobras se recusou a abastecer navios iranianos por causa do embargo americano. O Brasil não corre risco de perder um mercado importante? Bom, essa é uma decisão da empresa, é uma decisão da Petrobras. O Brasil tem, nesse momento, em relação ao Irã, uma consciência muito grande das sanções que são aplicadas por conta das ambições nucleares iranianas. Nós não podemos prejudicar o relacionamento das empresas brasileiras que fazem também negócios com atores importantes como os Estados Unidos por conta do Irã. Eu estou na compreensão que a gente precisa fazer, esse mais uma vez também é um tema de política externa, que passa muito pela determinação, pela orientação da nossa política externa, mas, mais uma vez, a gente tem que pensar na relação, na equação mal menor, mal maior. Central Globo News termina aqui. Eu agradeço muito a presença do secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Obrigado pela presença do senhor conosco. Foi um prazer. Obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês. Obrigada. Eu agradeço também aos meus colegas Valdo Cruz e Eliane Cantanhede, João Borges e Cristiana Lobo e também Gerson Camarote. Meus colegas de entrevista, muito obrigado pelas presenças de vocês aqui comigo. Agradeço, sobretudo, pela sua companhia conosco. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem, você já sabe, tem mais Central Globo News. Boa noite, obrigado.